Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui hoje para fazer a correção do plano de estudo de prova do primeiro trimestre do primeiro ano do ensino médio. Nós vamos ter questões de matemática 1 e de matemática 2. A nossa primeira questão já está aqui no quadro. Vamos lá. Nós temos aqui o valor de y, que é dado por essa expressão, e nós precisamos calcular a metade. A questão pede a metade do valor de y. Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos colocar todas essas potências na mesma base, porque nós podemos, então, aplicar propriedades de soma, de subtração, de multiplicação, de divisão, do que for necessário. Quando as potências estão na mesma base, isso fica muito mais fácil, ok? Porque aí nós não precisamos calcular potência por potência e de repente está trabalhando com números muito maiores. Então, aí vale as propriedades que você estudou. Então, nós temos aqui 4 elevado a 10. Antes de eu passar o 4 para a base 2, obviamente, eu vou observar que tanto o 4 quanto o 8, o 16 e o 32, todos eles eu posso colocar na base 2. Já é interessante você ver qual a base que você vai colocar, ok? Então, o 4 eu vou colocar na base 2, vai ficar 2 elevado a 2. Não mexi nesse expoente, mantive o 10. O 8, também colocado na base 2, vai ficar 2 elevado a 3. E aí, eu vou manter o menos 3. 16, 2 elevado a 4, ok? E eu vou manter o menos 2. E o 32, 2 elevado a 5. São números pequenos, dá tranquilamente, mas se você tiver dúvida, você pode tentar fatorar o número e ao você fatorar, colocar aqui aquela fatoração, você também consegue encontrar bonitinho os expoentes, ok? Então, olha só, eu coloquei o 2 elevado a 2, mas ele também está elevado a 10. Então, eu passo a ter uma potência de potência. Potência de potência, eu tenho que multiplicar. Então, eu vou ter 2 vezes 10, que vai dar 20. Aqui, 2 elevado a 3, elevado a menos 3. Novamente, potência de potência. 3 vezes menos 3, menos 9. 2 elevado a 4, elevado a menos 2, potência de potência, menos 8, porque eu multiplico 4 vezes menos 2. Sempre respeitando o sinal, ok? E o 2 elevado a 5 eu mantive. Agora, o que nós temos aqui? Nós temos um produto de potências de mesma base. Eu vou repetir a base e vou, como é um produto, somar os expoentes. Então, eu tenho 20 menos 9, 11. 11 menos 8, 3, ok? O 2 elevado a 5 eu mantive. Passei a ter agora aqui essa fração. Toda fração é uma divisão. Então, o que eu faço? Vou colocar o 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 5. Ao fazer a divisão, eu observo que eu também tenho potências de mesma base. E ao contrário da multiplicação, que eu somo o expoente, na divisão eu diminuo o expoente. Então, 3 menos 5 dá menos 2. Não esqueça do sinal. A questão não termina aí. Porque o que ele está pedindo não é o valor de y, e sim o valor da metade de y. Então, agora eu vou pegar o valor que eu encontrei aqui e vou para cá, para a questão, porque a questão está me pedindo. A questão está me pedindo y sobre 2, que é a metade de y. Então, aqui no lugar de y, 2 elevado a menos 2, sobre 2, que é a metade. Olha que legal. Eu passo a ter de novo essa divisão. Então, 2 elevado a menos 2 dividido por 2. Lembrando que esse 2 aqui, ele tem um expoente 1. Divisão, potências de mesma base, eu vou repetir a base e vou diminuir o expoente. Olha só, vou fazer aqui menos 2, vou fazer bem devagar, menos 1, eu vou ter 2 elevado a menos 3. Se você observar aí no seu plano de estudo, a opção correta é a letra A, ok? Bem, questão de número 2.
efetue. Nós temos ali uma soma com frações, mas essas frações, elas têm aqui, ó, os radicais. O que a gente vai fazer? Bem simples, porque a gente já está observando que eu posso tirar o MMC, e o MMC é justamente o produto de raiz de 3 mais raiz de 2 por raiz de 3 menos raiz de 2. Quando nós temos esse tipo de produto, basta a gente inverter. Aqui eu jogo com sinal de menos, aqui com sinal de mais. E aí o que a gente faz? Multiplica pelo numerador. Multipliquei já aqui direto, ó. Raiz de 3 menos raiz de 2 vezes 1, raiz de 3 menos raiz de 2. Mais 3 vezes raiz de 3 mais raiz de 2. Eu não posso esquecer de aplicar a distributiva, né? O chuveirinho. Então, eu passo a ter 3 raiz de 3 mais 3 raiz de 2. Sobre, porque isso aqui não é uma equação, então eu vou manter o meu denominador, o produto desses denominadores, que é o MMC, ok? Raiz de 3 menos 2, menos raiz de 2, raiz de 3 mais raiz de 2. Agora, eu vou juntar os meus termos semelhantes. E aí, eu vou ter raiz de 3 com mais 3 raiz de 3. Lembrando que na frente desse radical eu tenho o número 1. Então, 3 mais 1, 4 raiz de 3. E aqui, agora os outros dois termos semelhantes. Raiz de 2, negativo, mais 3 raiz de 2. Sinais diferentes, subtrai, também eu tenho 1 aqui. 3 menos 1, 2. Raiz de 2, dando o sinal do maior. Não tenho mais o que fazer no sentido de juntar, porque esses radicais são diferentes, ok? O que eu posso fazer? Eu posso colocar o 2 em evidência, aqui. E aí eu vou ter 4 dividido por 2, mantém um 2 aqui dentro, com o radical 3, mais 2 por 2, 1 com o radical 2. Não temos mais que colocar o denominador, por quê? Porque aqui no meu produto, eu tenho o produto da soma pela diferença. E o que significa isso? Significa que eu tenho o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vou fazer aqui em vermelho e vou colocar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quando eu tenho isso, eu vou cancelar o meu radical, eu passo a ter o 3 menos 2. E 3 menos 2 é 1, que eu não tenho necessidade de colocar no denominador. Portanto, a minha resposta do efetue é esta aqui. Ok? Número 3. O valor da expressão 2018 ao quadrado menos 2017 ao quadrado. Nossa, eu posso fazer 2018 vezes 2018, menos 2017 vezes 2017. Eu posso. Mas a gente está aqui para aplicar o nosso conhecimento. E nós vamos aplicar o nosso conhecimento aqui fazendo o quê? Olha para cá, eu tenho uma diferença de quadrados. Diferença de quadrados já utilizamos hoje aqui, utilizamos já em algum momento, não, ainda não. A gente usou o produto da soma pela diferença. Mas olha que legal. Diferença de quadrados. Eu vou pegar 2018 mais 2017, que multiplica 2018 menos 2017. Para quem não está visualizando, isso daqui, ó, vou fazer aqui, ó, é o x ao quadrado menos y ao quadrado, que é a minha diferença de quadrados, ok? Que eu, muitas das vezes, quando eu quero fatorar, eu faço x mais y, que multiplica x menos y. E é isso que eu fiz. É como se o meu 18 fosse x e o meu 2017 fosse o y, ok? Então, 2018 mais 2017 multiplicado por 2018 menos 2017. 2018 mais 2017, tranquilo a minha conta, dá 4.035. Vezes 2018 menos 2017 dá 1. E olha como é que ficou bem mais fácil esse produto. Porque agora eu tenho o produto de um número por 1. E aí é ele mesmo, ok? Então, o número 3, esta é 4.035, a nossa resposta. Vamos passar agora para o número 4. O número 4 nós temos aqui.
Dado x menos 1 sobre x igual a 13, determine o valor de x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Nós vamos pensar como chegar nesse resultado. O resultado que eu estou querendo, ele possui x elevado a 2, né? X ao quadrado. Então, o que eu vou tentar fazer ali? Eu vou tentar fazer com que apareça quadrados nessa expressão, nessa equação, elevando os dois membros ao quadrado. Porque quando eu faço isso, quando a gente eleva os dois membros de uma equação, a gente não está alterando o resultado final. Então, nós temos aqui agora x menos 1 sobre x ao quadrado, que é todo o primeiro membro, não pode elevar o x sozinho e depois o 1 sobre x. Não pode, você precisa elevar o membro todo. E o 13 elevado ao quadrado. O que eu vou ter aqui agora nesse primeiro quadrado? Eu tenho o quadrado da diferença, que é o quadrado do primeiro menos, estou fazendo aqui bem devagar, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é 1 sobre x, mais o quadrado do segundo, que é 1 sobre x ao quadrado. Isso é igual ao quadrado de 13, que é 169. Agora nós temos x ao quadrado, eu cancelei esse x com esse, porque é um produto, e aí encontrei 2, mais 1 sobre x ao quadrado igual a 169. Vamos lá então. Mantive o x ao quadrado mais o 1 sobre x ao quadrado, passei esse menos 2 para o lado de cá, com o sinal trocado, né? A gente troca a operação. E aí você tem 169 mais 2, 171. Olha só, se isto daqui não é exatamente o valor que ele está me pedindo da expressão. Olha lá, no número 4, se você observar aí, é justamente o valor que ele está pedindo, que era o valor de x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado, que nós encontramos 171, ok? E por último, a quinta questão. A quinta questão diz assim: o único par de números naturais, m e n, que satisfaz a igualdade, m ao quadrado menos n ao quadrado igual a 17, é tal que... Vamos observar. O que eu vou fazer primeiro? Eu tenho mais uma vez aqui, eu tenho a diferença de quadrados, como no número 3. Eu vou fatorar isso daqui e vou encontrar m mais n multiplicado por m menos n, que é o produto da soma pela diferença. Isso é igual a 17, ok? Bem, eu paro para pensar. Para o produto disto daqui ser 17, sabendo que 17 é um número primo, ele só vai ter dois divisores, 1 e ele mesmo. Então, o 17, ele só pode ser fruto do produto de 1 com 17. Onde eu vou ter, então, que a soma é 17 e a diferença é 1, ok? Porque é a única possibilidade que eu tenho de encontrar 17. Eu tenho um sistema simples, que eu optei em fazer pelo método da adição, onde eu cancelei o mais n com o menos n, e aí eu tenho 2m igual a 18, m igual a 9. Pego o valor de m, substituo em uma das equações do sistema, eu substituí na primeira, 9 mais n igual a 17, passa o n para cá subtraindo, n igual a 8. Então, eu passo a ter o m 9 e o n 8. Baseado nesses dois números, a gente vai ver aqui a opção. E a opção que melhor se encaixa é justamente a primeira, que diz que o produto de m e n é 72. Então, realmente, n vezes 8 dá 72. A opção correta é a letra A. Certo? Questão número 6. Então, nós vamos começar agora a fazer questões referentes à matemática 2. A número 6 é uma questão bem simples. Ela diz assim: em um dia ensolarado, às 10 horas da manhã,
Um edifício de 40 metros de altura produz uma sombra de 18 metros. Então, eu coloquei aqui 40 metros em relação ao edifício, a sombra 18. Logicamente, nós temos aqui segmentos perpendiculares, né? E depois nós temos uma pessoa com 1,70 metros de altura, situada ao lado desse edifício, produz uma sombra de quanto? Bem, a gente nesses problemas, onde a gente tem o sol incidindo, a gente sempre leva em consideração que estaria incidido da mesma forma, tanto no prédio quanto na pessoa, ok? E aí a gente estuda que essa sombra, ela vai ser sempre em relação a outra sombra também proporcional. Então a gente vai montar uma proporção com os nossos valores. 40 está para 18, lembrando que eu tenho que fazer essa razão do edifício com a sua sombra, eu não posso estar invertendo, e da pessoa com a sua sombra. Primeiramente eu vou observar que todas estão em metros, então tá ok, não preciso fazer nenhuma transformação. Estando todas em metros, o resultado que eu achar também vai estar em metros. Então aqui, ó, multiplicando em x, multiplicando cruzado, 40x igual 18 vezes 1,70, x é igual a 18 vezes 1,70 sobre 40, que passou dividindo. Fazendo toda essa continha aqui, eu vou encontrar 0,765 metros. Na opção que nós temos aí, aliás, nas opções, nós não temos essa opção como resposta, mas nós temos uma opção que está em centímetros, que é justamente eu pegar o 0,765, passar para centímetros. Como eu faço isso? Ando 2 casas decimais aqui para trás. Lembrando que o zero está na casa do metro, metro, centímetro, decímetro. Ok? Então, nós temos decímetro, centímetro. Metro, decímetro, centímetro. Então, a minha vírgula vem para cá, 76,5, ok? Então, a minha opção de resposta é a letra D de dado. Questão número 7, é a mesma coisinha, a gente vai fazer do mesmo jeito. A diferença na posição onde está o x. Agora, o x está na sombra de uma torre. Aliás, o x está na torre. Por quê? Vamos ler o problema. A sombra de uma torre mede 4,2 metros, então eu tenho a sombra dessa torre de comprimento. Na mesma hora, a sombra de um poste de 3 metros, então o poste de 3 metros de altura projeta uma sombra de 12 centímetros. Qual é a altura da torre? Que é o elemento à medida que eu não tenho, e eu chamo de x. Pelo mesmo motivo do número 6, a gente vai fazer agora a proporção e multiplicar cruzado. X, 0,12x é igual a 3 vezes 4,2. X é igual a 3 vezes 4, 12,2 sobre 0,12. Suzete, por que você colocou 0,12? Eu não entendi. Bem, por quê? Nós temos aqui metros. Então, eu passei o 12 centímetros, que era o único diferente, para metros. Então, se eu tenho 12 centímetros, eu vou andar para frente, centímetro, decímetro, metro. Então, eu passo a colocar 0,12 no lugar de 12 centímetros. Voltando ao problema, quando eu fiz a divisão, eu encontrei 105 já metros, porque eu já tinha mantido aqui metro e passado aqui para metro. E eu tenho essa opção em metros na minha resposta, que é exatamente 105 metros, a opção C de casa, ok? E o número 8? O número 8 diz assim: observe a imagem da figura produzida pelo observatório. Aí, na folhinha de vocês, tem uma imagem, uma figura que não está no quadro, produzida pelo Observatório Astronômico de Lisboa. Essa questão, ela foi uma questão, inclusive, pessoal, do Colégio Pedro II. E essa imagem, ela é do eclipse total ocorrido no mês de setembro de 2015.
Nela percebe-se a existência de um cone de sombra. Então, nós temos aí, na imagem, um círculo maior, está aqui, ó, que eu não fiz o círculo, eu só fiz os elementos que a gente vai falar já já, e o círculo menor. O círculo maior, ele se refere, você vai ver aí posteriormente, ao Sol, e o menor, à Terra. E nós temos um cone também, que está aí representado na figura, onde é a sombra produzida por esse eclipse. A partir dessa imagem, foi construído o esquema matemático apresentado na figura. Nesse esquema aí, que nós temos as circunferências e tal, eu já dei uma, vamos dizer assim, melhorada aqui no quadro. Eu já coloquei aqui de forma que a gente visualize o que eu quero para a gente resolver esse problema. Vamos continuar a leitura e a gente vai entender. Com base no esquema, observe e sabendo que os raios da Terra, que ele chamou de RT, e do raio do Sol, que ele chamou de RS, medem aproximadamente 6.000 quilômetros e 699.000 quilômetros, respectivamente, e que a distância entre a Terra e o Sol é de 150 milhões de quilômetros, então o comprimento aproximado da altura X do cone de sombra é de... Bem, gente, ele quer saber aqui no nosso esquema essa medida aqui, a medida de X, que é a medida desse cone da sombra. Nós sabemos aí, nós temos uma circunferência menor, que é, no caso, está representando o raio da Terra, e uma maior, que está representando, nós temos aí o raio do Sol. Lembrando que o raio, ele se dá em todas as posições, desde o centro até a borda da circunferência, certo? Então, nós temos aqui, se a gente observar no desenho daí, eu coloquei um triângulo maior, olha só, esse triângulo maior, e nós temos um triângulo menor, formado justamente aqui, ó, a base desse triângulo menor, por o raio da circunferência menor, e o triângulo maior, também a base desse triângulo maior, está sendo formado pelo raio da circunferência maior. E nós temos a distância entre essas duas circunferências. Então, a gente tem aqui a circunferência menor, aqui a gente tem a circunferência maior, e aqui a gente tem a distância, que é de 150 milhões de quilômetros. O que a gente vai fazer? Por semelhança, a gente tem que o comprimento, né, esse comprimento desse triângulo maior está para essa base dele, assim como o comprimento desse menor está para a base dele. Eu tenho esse comprimento aqui, que é essa altura desse maior? Tenho. É o pedacinho desse raio, que o raio ele está em todas as direções, né? Então, aqui, ó, esse pedacinho é o raio da circunferência maior. Ele mede 690 mil. Eu tenho o espaço entre essas duas circunferências, que é a distância de 150 milhões, que foi dado também. E eu tenho também esse pedacinho aqui, que também é a mesma medida do raio, que está em todas as direções, que mede 6.000. Então, até aqui eu tenho a medida, que é só somar esses três valores. Mais esse pedaço do cone, que eu já sei que é X. Então, o meu comprimento total lá, a minha altura do triângulo maior, eu vou considerar como X mais 6.000 mais 150 milhões mais 690 mil, sobre a base do maior, que é 690 mil. Isto é igual à medida do X propriamente dita que eu quero, que é referente ao comprimento do triângulo menor, que é esse triângulo menor aqui, que a gente está visualizando, sobre a sua base de 6.000. Então, lembrando, a gente tem esse triângulo maior, que eu não rachurei, e esse triângulo menor. Fazendo, então, a proporção. Vamos lá. 690 mil x é igual. Observem, eu peguei o 6, coloquei ele para multiplicar tudo isso daqui. 6.000. Abri parênteses e repeti o meu x, fiz essa soma.
que deu 150.696.000. X é igual, repeti aqui, ó, e coloquei tudo isso sobre 690.000. Simplifiquei cancelando os zeros e fiz 6 simplificado com 690, que dá 115. X mais, repeti novamente, 150.696.000. Agora, o que eu vou fazer? Olha para mim. Eu vou fazer novamente a minha multiplicação. Por que eu vou fazer novamente isso? Ó, antes de eu fazer, para você entender, vou fazer passo a passo aqui. Eu tenho agora um X aqui e mais 150.696.000. Eu tenho uma equação, então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que tirar o MMC. Eu vou ter que jogar o 115 para lá, multiplicando, tá? Então, eu vou ter 115x menos o x, porque eu vou pegar esse x aqui agora, eu já estou passando ele para o lado de lá, igual a 150.696.000. Reparem que como agora eu tenho a minha resolução dessa equação, eu não estou colocando mais o meu denominador, ok? E aí eu tenho 115 menos x dá 114, que eu já passei para cá dividindo. Então, 114x, eu já passei o 114 para cá. Fazendo essa conta aqui, 150.696.000 sobre 114, eu vou encontrar 1.300.000 alguma coisa, tá? Mas, nas nossas opções, ele pede o comprimento aproximado. Então, o mais próximo de 1.300 e alguma coisa é 1.300.000 e alguma coisa é a letra C, ok? Que é 1.300.000. Questão número 9. Questão número 9 bem simples. A gente tem aí um desenho de um relógio. Esse relógio ele tem uma forma octogonal. E a soma das medidas dos ângulos internos de um octógono, ele precisa saber qual é. Então, é bem simples. É só você saber que um octógono possui 8 lados. Então, você pega a fórmula de soma de ângulos internos, que é 180, que multiplica n menos 2, sendo que n corresponde ao número de lados do polígono. O polígono, no caso, tem 8. Por isso, eu botei soma de ângulos internos de um octógono. Isso é igual a 180 multiplicado por 8 menos 2. No lugar de n, eu botei 8. Então, aí eu tenho soma dos ângulos internos de um octógono igual a 180, que multiplica 8 menos 2, 6. Soma dos ângulos internos de um octógono é igual a 6 vezes 180, que é 1.080 graus, sempre graus. Aí você vai lá e você vai ver que a opção correta é a letra A. E a questão número 10? Também muito simples, é uma questão de diagonais, envolve número de diagonais. Ao somar o número de diagonais e o número de lados de um dodecágono, obtém-se. Gente, dodecágono possui 12 lados. Então, nós vamos pegar a fórmula de diagonais, está aqui, ó, número de lados que multiplica, novamente, o número de lados menos 3 sobre 2. De um dodecágono, no lugar de n, eu vou colocar 12. 12 que multiplica 12 menos 3 sobre 2, eu simplifiquei aqui, ó, o 12 por 2 dá 6, que multiplica 12 menos 3, que é 9. 6 vezes 9, 54. Então, o número de diagonais é 54. Só que ele vai além, ele quer somar o número de diagonais do dodecágono com o número de lados. 54 mais 12 é igual a 66. Essa é a nossa resposta, não tem nenhuma opção para ser marcada. Bem, pessoal, chegamos ao fim da correção do plano de estudo. Bom estudo para vocês. Tentem fazer sozinhos, refaçam, tirem dúvida em sala de aula também. Tchau, tchau, até a próxima.